Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 4 de abril de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Lampadário Espírita, pelo espírito de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, é denominada Doação no Serviço. E Joana de Ângeles nos diz: diante dos mutilados deste ou daquele teor, que te buscam o concurso no campo fraternal onde laboras, examinas as próprias dificuldades que te impedem o voo às regiões mais altas da vida, e sentes o verbo silenciar nos lábios, como se estes, calcinados pela aflição silenciosa, negassem-se a desbordar as palavras de carinho e calor que enflorescem a vida. Vencido por cansaço incoercível, tu te detens ouvindo os de esperança violada e caídos no desassossego, acorrentado às íntimas dores que escaldam a mente, como se a tua agonia, e somente ela, merecesse o superior lenitivo. As tuas horas transcorrem entre problemas do lar e da oficina de trabalho e, ao defrontares a ânsia dos que esperam solução repentina para as inquietações que os dominam, deixas-te arrastar por dominadora rebelião interior. Se estiveres disposto a mudar os clichês mentais, verificarás que te deixas vencer por sofrimentos de pequena monta, a que ofereces muita consideração, esquecendo que a melodia do auxílio que canta em toda parte está esperando por braços dinâmicos e corações resolutos. Descerra os lábios e consola. Distende as mãos na direção do socorro fraternal e a alavanca do serviço, em que os teus braços se transformarão, impulsionar-te-á na escalada vigorosa para cima. Esquece as sombras que tingem de escuridade as tuas esperanças, e a luz que acendas no caminho dos que te buscam será a lâmpada clarificadora para iluminar a rota dos teus pés. Ama, esforçando-te a princípio, mesmo que se demorem no teu paladar afetivo os ressaibos de muitos desamores que te lancearam, e constatarás, sorrindo, que a maior felicidade no amor pertence a quem ama. Como é verdade que há muita incompreensão na terra, não menos seguro é que há muita aspiração de entendimento entre os espíritos que avançam no trâmite para os rumos infinitos. Deixa-te, portanto, transformar em harpa de amor tangida por mãos espirituais, e as vibrações dos acordes espalhados na comunidade sofrida em que te situas formarão a bela sinfonia do bem, tradutora do bem infinito em toda a terra. Jesus, incompreendido no reduto das mais carinhosas afeições, dilatou as expressões do próprio sacrifício, sorvendo, sem reclamos nem queixumes, o conteúdo abundante do fel e do vinagre da má vontade, encorajando, amando os companheiros tíbios e cantando com eles a música da esperança para a fixação da boa nova no país dos corações, fazendo-se ele mesmo a mais augusta oferenda de amor à humanidade. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 4 de abril de 2025
E o nosso estudo de hoje, do Livro dos Espíritos, se refere às questões 990 a 1002, com o tema expiação e arrependimento. Na questão 990, Kardec pergunta: o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? E os espíritos respondem: no estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. E aí no livro, Estudando o Livro dos Espíritos, de Ana Maria Spranger e de Djalma Santos, eles comentam sobre essa resposta dos espíritos que o arrependimento dos espíritos pode ocorrer no mundo físico ou no mundo espiritual. Mas, enquanto o espírito está encarnado, será mais fácil para conseguir o perdão das faltas praticadas. Por isso, Jesus nos recomendou, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, encontramos: reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estais em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos entregue ao ministro da Justiça e que sejais postos na prisão. O que Jesus quis nos dizer com essas palavras? Que nós devemos aproveitar a chance da reencarnação enquanto estamos caminhando com os nossos desafetos para resolver as questões que por acaso sejam do passado, de outras vidas, ou ainda mesmo nessa vida atual, se houvermos tido algum problema de agredir o outro, de ter contra ele praticado algum ato que não seja de acordo com as leis de Deus, né? E aí Jesus finaliza dizendo: em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Então, de onde que ele está falando que nós não sairemos enquanto não houvermos pago, né, todas as nossas dívidas? Daquela prisão em que nos encontramos pela nossa própria consciência se sentir culpada, né? E também, se ainda não houve o arrependimento, estaremos sujeitos, né, à influência do mal, né? E estaremos reclusos, né, na pátria espiritual, em locais onde só vivem aqueles que estão sintonizados com o mal, né? Então, enquanto a gente não procurar sintonizar com o bem, né, fazendo uma oração, pedindo ajuda aos benfeitores espirituais, para que eles possam nos socorrer, nós estaremos confinados nesse espaço do mal. Daí a importância da gente aproveitar enquanto, como Jesus nos recomendou, enquanto estamos caminhando, né, com aqueles que nós praticamos qualquer ato que não seja do bem, procurando pedir perdão, procurando ressarcir esse erro através de uma ação no bem, para que seja então resolvida essa questão, né, do ato mal que praticamos contra o próximo.
Enquanto que no mundo espiritual, o arrependimento ele se torna mais difícil, levando o espírito a sofrimentos que poderiam ser evitados. O momento no mundo espiritual pode ser de ausência do outro, que impede a reconciliação, né? Então, o que pode acontecer daquela pessoa para a qual nós erramos, praticamos algum ato que não seja bom? Ela não está ali naquele momento no nosso convívio. Ela pode estar encarnada ou pode até estar também numa outra situação no mundo espiritual acima de nós, né? Ou em outro trabalho, e não seja possível a nossa convivência com essa pessoa, né? Naquele momento. E aí como que a gente vai conseguir ressarcir o erro cometido contra ela, né? Como que a gente vai pedir perdão? Então, é por isso que Jesus nos recomendou a reconciliação o mais rápido possível, enquanto nós estamos caminhando, né, com aquela pessoa que nós erramos com ela, né? Na questão 991, Kardec pergunta: qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? E aí os espíritos respondem: desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Então, aquilo que a gente estava falando na questão anterior, no mundo espiritual pode não ser possível, né, você entrar na convivência com aquele a quem você feriu. Ele pode estar encarnado ou pode estar em um outro espaço espiritual. E aí, o que você vai poder fazer? Aí, o que os espíritos respondem: uma nova encarnação para poder, então, ressarcir esse erro. E aí, Djalma e Ana Maria, eles nos explicam que quando o arrependimento ocorre no plano espiritual, o espírito arrependido inicia um processo de preparação para voltar à vida física, a fim de saldar seus compromissos com a vida e seguir em paz sua jornada evolutiva. Essa preparação pode ser mais ou menos longa, dependendo de cada espírito e do esforço que ele realiza para melhorar. Dependerá também o seu retorno à vida física da aceitação da família que o receberá. Então, o espírito necessita reencarnar para ressarcir seus erros, né? Mas depende dele também, do seu empenho, do seu estudo, da sua vontade, de solicitar, né, aos amigos espirituais para que possa haver essa reencarnação, e também da família na Terra que vai recebê-lo. Na questão 992, Kardec pergunta: que consequência produz o arrependimento no estado corporal? E os espíritos respondem: fazer que já na vida atual o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exproba e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então, se ainda em vida ocorre o arrependimento, é mais fácil haver a reparação. E a nossa consciência, que é a presença de Deus em nós, nos aponta as nossas faltas. Cabe a nós nos darmos conta desse aviso para que a gente possa
realizar, né, esse ressarcimento. E aí Ana Maria e Djalma, eles comentam que o arrependimento, quando realizado ainda em estado corporal, é mais benéfico para o espírito, porque muitas vezes ele pode ficar diante de suas vítimas, pedir perdão pelas faltas, aliviando sua mente e seu pensamento, enquanto que no plano espiritual esse encontro pode não ser possível, como a gente havia falado anteriormente, causando grande apreensão ao infrator terreno. A oportunidade que Deus nos proporciona da reencarnação é o perdão que recebemos pelas faltas cometidas e a chance de nos reabilitarmos com os nossos desafetos. Cabe a nós nos esforçarmos para que essa oportunidade seja aproveitada e que consigamos nos reconciliar com aqueles que magoamos em vidas passadas. Então, a oportunidade da reencarnação, ela é o perdão que Deus nos proporciona para ressarcir nossos erros. Mas, se nós ainda em vida nos arrependemos e procuramos também pedir perdão e nos reconciliar com aqueles a quem nós ferimos, vai ser mais fácil ainda, né, da gente conseguir, né, a nossa reabilitação perante aqueles a quem ferimos. Na questão 993, Kardec pergunta: não há homens que só têm um instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? E aí os espíritos respondem: já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem um instinto do mal, terá noutra o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A meta é a perfeição, né? A evolução espiritual. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. É o livre-arbítrio, né? Que Deus nos dá de escolher, né, a maneira como nós vamos caminhar. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência, né? Então, aqueles que caminham no caminho do bem, eles já alçaram, né, um patamar acima, né, na caminhada evolutiva. E aqueles que ainda praticam o mal, um dia eles chegarão lá, mas ainda necessitam dessa caminhada. Djalma e Ana Maria, eles comentam que ocorre esse processo de expiação com muitos espíritos rebeldes que permanecem no mal proceder, porque por opção própria. De acordo com as leis divinas, o reajuste desses espíritos será através de expiações atrozes e compulsórias, sem chance de negociação. O que ocorre é que esses espíritos voltam ao cenário terreno com todo tipo de dificuldades, enfermidades físicas e mentais. Então, são as expiações, né? E elas ocorrem que nós mesmos, quando não nos arrependemos e procuramos, né, ressarcir o mal cometido, vamos atrair para nós situações difíceis que vão nos fazer sofrer pelo mal cometido.
E aí essas enfermidades, essas dificuldades, é a única forma de reajuste, né? Então, é o que ocorre, né, com os espíritos que, ao invés de procurar caminhar para a evolução, ficam estacionados no mal. Na questão 994, Kardec pergunta: o homem perverso, que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? E aí os espíritos respondem: sempre as reconhece e então mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão a senda errada que tomaram e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos e também vós podeis trabalhar. Então, o que os espíritos estão aqui nos esclarecendo é que o arrependimento, ele sempre vai ocorrer, uma hora ou outra. Mas existem aqueles espíritos que ficam obstinados, né, no mau caminho e, apesar de sofrerem com isso, né, eles demoram a reconhecer como está errada a sua caminhada. Um dia virá o arrependimento. E para isso, esse arrependimento, ele vem para esses espíritos renitentes no mal através do trabalho dos benfeitores amigos que estão sempre intuindo, né, aqueles que estão no caminho do mal, protegendo, né, e nós também, né, quando nós trabalhamos no bem, por exemplo, na casa espírita, né, nas mesas de dialogação, né, é permitido vir espíritos sofredores, né, que precisam de um esclarecimento, e nós que trabalhamos nessa dialogação estamos contribuindo, né, para que eles sejam esclarecidos e possam então deixar, né, essa senda no mal, né, esse mau caminho, e continuar a sua evolução rumo ao bem, né, rumo à perfeição. E Djalma e Ana Maria, eles nos esclarecem que muitos espíritos são perversos por natureza e demoram muito a reconhecer as suas faltas. Eles continuam a praticar no mundo espiritual ações que não estão de acordo com as leis divinas, né? Então, não é como os espíritos nos esclareceram, logo depois da morte, que ocorre esse arrependimento. Muitos espíritos demoram, né, a reconhecer suas faltas no mundo espiritual, e ali eles ficam cada vez se comprometendo mais, né, diante das leis divinas. Os bons espíritos que trabalham nas equipes socorristas, que visitam as regiões umbralinas, eles seguem em caravanas, né, em grupos grandes, para auxiliar esses espíritos que continuam, né, no caminho do mal, né, praticar ações que não estão de acordo com as leis divinas. Mas como que eles serão socorridos? Eles serão socorridos desde que eles aceitem a ajuda, sintonizando
através das preces, com Deus, com o bem maior. Aí eles serão ajudados. Na questão 995, Kardec pergunta: haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? E aí os espíritos respondem: há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam, estão na expectativa, mas nesse caso sofrem proporcionalmente. Devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Então aí eles estão esclarecendo mais ainda, que esses espíritos que continuam no caminho do mal, sem prestar atenção às leis divinas, eles vão sofrer ainda muito nessa senda do mal. E aí há uma outra pergunta relacionada a essa questão 995, onde Kardec questiona: não desejam esses espíritos abreviar seus sofrimentos? E os espíritos respondem: desejam-no, sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os pode aliviar. Quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Então, eles sentem que estão no caminho do mal, esses espíritos, mas têm preguiça, falta-lhes energia para seguirem o caminho que vai lhes aliviar a dor. Então, depende deles, é o livre-arbítrio deles que vai impulsionar para que eles saiam dessa situação de sofrimento. Porém, exige um esforço, e é esse esforço que eles demoram a conquistar, para conseguir sair daquela situação. E Ana Maria e Djalma, eles comentam que esses espíritos que não se ocupam com nada de útil são os mesmos que na Terra viviam sem se importar com nada, como se fossem viver para sempre. Quando chegam na pátria espiritual, se dão conta que desperdiçaram as oportunidades que Deus lhes proporcionou através da reencarnação. Aí vem o arrependimento. Sofrem amargamente pelo tempo perdido. O progresso para eles chega através da dor. Então, eles vão ainda passar esse período que eles ficam de dor e sofrimento, porque apesar de terem se arrependido, eles não fazem esse esforço que é necessário para conquistar o caminho do bem. Eles ficam ali naquela situação de arrependimento, de sofrimento, mas não fazem esse esforço. Eles precisam de ajuda e serão ajudados, desde que sintonizem com o bem, que façam oração, que procurem sair daquele círculo vicioso da dor e do sofrimento. Exige um esforço deles, e é esse esforço que muitas vezes eles não conseguem alçar. Na questão 996, Kardec pergunta: pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como se explica que haja os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo mal como espíritos, afastando do bom caminho os homens? E aí os espíritos respondem: assim procedem os de tardio arrependimento. Pode também acontecer que, depois de se haver arrependido,
o espírito se deixe arrastar de novo para o caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. Então aí a gente vê como que o espírito precisa trabalhar por si mesmo, né? Ele está arrependido, mas se ele não busca, né, esse caminho do bem, se ele não usa o seu livre-arbítrio para pedir ajuda aos benfeitores espirituais, procurando sair desse círculo vicioso do mal, o que vai acontecer é que ele vai ser atraído pelos espíritos mais atrasados, que vão ver ali a oportunidade de conquistar, né, energias e trabalhadores para o seu trabalho no mal, né? E aí Djalma e Ana Maria, eles comentam que a morte não muda as pessoas. Então, os espíritos imperfeitos, aqui na Terra, eles levam para a pátria espiritual o seu vínculo com o mal, prolongando suas imperfeições e deixando-se influenciar por outros espíritos atrasados por compartilharem as mesmas sintonias que os afastam do bem, mesmo no mundo espiritual. Então, mesmo eles se arrependendo, se dando conta de que eles estão no caminho do mal, né, as suas imperfeições não acabaram com a morte. Então, se eles não buscam em si mesmos a força e a coragem de sair, né, daquela sintonia com o mal, eles serão influenciados por outros espíritos atrasados, né? E aí acaba que a situação se agrava ainda mais. Na questão 997, Kardec pergunta: vêm-se espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem? Como se explica que outros espíritos que deveríamos, né, supor mais esclarecidos, revelem um endurecimento e um cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar? E aí os espíritos respondem: a prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. E Kardec ainda acrescenta que não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente, após a morte do corpo. Se viveu vida condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. E aí Ana Maria e Djalma, eles nos esclarecem que a evolução espiritual, ela precisa do desenvolvimento intelectual e do desenvolvimento moral. Para que o espírito cumpra as leis divinas, ele necessita evoluir os dois lados. Como ouvimos sempre, para alçar voos na direção do aprimoramento, precisamos de duas asas: o conhecimento e a moral elevada. Assim, no momento da morte, se o espírito ainda continua preso aos seus erros, suas opiniões falsas, seus preconceitos, ele não consegue alçar o voo do progresso. Precisará estudar e mesmo sofrer para se libertar
dessas amarras. E aí na questão 998, Kardec pergunta: a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? E os espíritos respondem: a expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, a expiação ela pode acontecer na existência corporal, mas também na espiritual. Como Djalma e Ana Maria comentam, as expiações são cumpridas pelos espíritos infratores nos dois estados em que ele possa estar, no mundo físico e no mundo espiritual. Porém, no campo da carne é onde se verifica o maior número de expiações, porque muitas vezes o espírito precisa voltar à mesma situação de suas ações do passado, a fim de sentir a necessidade da reparação de seus atos através da dor, né? Então, aqui no campo da carne, né, na vida aqui na Terra, é que a expiação é mais eficiente, porque o espírito volta àquela mesma situação onde ele errou, né? E é dada a ele a chance de ressarcir esse erro. E através da dor, né, sentindo aquilo que ele fez o outro passar, né, o erro que ele cometeu, ele vai conseguir, então, pelo conhecimento que ele já tiver adquirido na pátria espiritual, pelas orientações, né, dos benfeitores antes dele reencarnar, ele vai, então, conseguir reverter essa situação e ressarcir os seus erros do passado. Na questão 999, Kardec pergunta: basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? E os espíritos respondem: o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar seu passado. Então, o arrependimento é importante para que o espírito melhore, mas não paga a dívida que ele contraiu, né, nos seus erros. E aí tem uma outra pergunta de Kardec referente a essa mesma questão, onde ele diz assim: se diante disto um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe em todo caso expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que daí lhe resultaria? E os espíritos respondem: torna-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Então, é a mesma coisa, né? Como Kardec está perguntando, se aquele que erra não se arrepende, né? O que vai acontecer? Então, os espíritos respondem: vai ser mais penosa, né, a expiação. E nos comentários de Djalma e Ana Maria, eles nos falam que o arrependimento é o passo inicial para a escalada do bem, mas ele não tira automaticamente o mal que ainda possamos ter dentro de nós. Então, o arrependimento ele é o primeiro passo para que a gente consiga, né, caminhar na direção do progresso. E aí, se estivermos aqui ainda no campo de carne, é o momento ideal para a gente procurar o próximo, procurar pedir desculpas, ressarcir aquele mal, né, que tivermos cometido. E se já estamos na pátria espiritual, vamos, através do arrependimento, pedir, né, para que seja nos dada uma nova chance, né, uma nova encarnação, para que a gente possa ressarcir os nossos erros. Na questão 1000, Kardec pergunta:
Já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? E os espíritos respondem: sim, reparando-as, mas não creais que as resgateis mediante algumas privações pueris ou distribuindo em esmolas ou o que possuirdes depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que serve para a sua justificação que restitua depois de morrer os bens mal adquiridos quando se lhe tornaram inúteis e deles tirou todo proveito? De que lhe serve humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? E aí, Djalma e Ana Maria, eles nos esclarecem que os espíritos nos orientam a resolver as nossas pendências enquanto estamos aqui, caminhando com os nossos desafetos, fazendo o possível para viver em harmonia, pedindo perdão pelas nossas faltas, ressarcindo o mal que houvermos cometido, praticando o bem que nos seja possível, através do amor ao próximo, da caridade, não só material, mas principalmente a caridade da solidariedade, de saber ouvir o outro, né, sendo amigo, né, e procurando ajudar realmente. Na questão 1001, Kardec pergunta: nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois da nossa morte o emprego útil aos bens que possuímos? E aí os espíritos respondem: nenhum mérito é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que em vida se priva de alguma coisa, o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Lastimai aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos. Submetendo-o à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, houve Deus por bem conceder-lhe como compensação a aventura da generosidade de que já neste mundo pode gozar. E aí Djalma e Ana Maria, eles nos explicam que desde que durante a vida a fortuna não tenha sido usada egoisticamente pelo seu detentor, após sua morte constitui um mérito que vai lhe dar muitas alegrias quando esses bens são distribuídos por sua decisão e de forma útil a entidades beneficentes e populações carentes. Então, os espíritos estão nos esclarecendo da importância, na prova da riqueza, daquele que sabe ser generoso e aquele que não é rico, mas que faz um sacrifício para poder doar também daquele pouco que ele possui para o próximo, para que o próximo que está necessitando possa ter um alívio, Então, essa caridade é mais importante, mas aquele que usou de forma útil os seus bens e que ainda assim, depois de sua morte, determina que esses bens sejam doados para entidades beneficentes e para pessoas carentes,
também é uma forma que é muito assim, importante, né, de praticar a caridade no campo material. E na questão 1002, Kardec pergunta: que deve fazer aquele que em artigo de morte reconhece suas faltas quando já não tem tempo de as reparar? E os espíritos, basta-lhe nesse caso arrepender-se? E os espíritos respondem: o arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele não se desdobra o futuro, que jamais se lhe tranca? E Ana Maria e Djalma nos explicam que o reconhecimento das faltas cometidas antes da morte pelo espírito proporciona um alívio muito grande a quem desencarna, mas não o livra das penas a que estiver sujeito. No entanto, o espírito já percebe que deve seguir as recomendações dos espíritos mais evoluídos que vêm ampará-lo no mundo espiritual e que ele precisa corrigir os erros cometidos. Então, aqui os espíritos estão nos esclarecendo que, ainda que esse arrependimento seja tardio, né, aí quase no momento da morte, esse arrependimento vai ser muito útil para o espírito e vai ajudá-lo na sua reabilitação, né, porque ele já vai perceber que ele precisa, né, de cumprir, corrigir, né, os erros que ele cometeu, e vai ser mais fácil ele receber a ajuda dos benfeitores espirituais que vão orientá-lo como que ele poderá, né, ressarcir esses erros. Eu espero que vocês tenham entendido, né, esses itens do Livro dos Espíritos. Agradeço pela atenção e fiquem todos com Deus.